Se o Bitcoin representa liberdade financeira, é que todo mundo investe nele como se ele fosse um cassino. Se vocês acompanham as notícias financeiras, devem ter prestado atenção que nos últimos dias o mundo voltou suas atenções para os criptoativos. E isso aconteceu porque o Bitcoin ultrapassou a marca dos 100 mil dólares desde os últimos 3 meses. Essa alta se deve a um acordo político feito nos Estados Unidos pelos principais investidores globais. E esse movimento é muito mais do que uma mera valorização expressiva. Ele representa uma virada para quem acompanha o mercado das criptomoedas. Afinal de contas, após semanas de incerteza e instabilidade econômica, o que realmente impulsionou tudo isso foi o acordo do governo norte-americano que deixou o ambiente menos hostil para os investidores que investem no Bitcoin. Mas o que exatamente aconteceu para que de repente houvesse essa mudança de cenário para o investimento de altos como o Bitcoin e as criptomoedas? Afinal de contas, é um investimento em que pode proporcionar retornos rápidos e também pode ser um investimento de risco para quem não entende, para quem não estudou, para quem não tem um planejamento e para quem principalmente não tem aí aquela perspectiva de longo prazo. A pessoa precisa estudar, a pessoa precisa entender e precisa já estar operando no mercado já há um bom tempo para saber exatamente o que ela está fazendo com o seu dinheiro, com o seu investimento. O Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote que evita o fechamento do governo e também garante investimento em tecnologia e infraestrutura. Esse tipo de notícia tende a aquecer o mercado de ativos alternativos, especialmente falando das criptomoedas, que para muitos é uma proteção contra políticas monetárias instáveis. É assim que muita gente vê o investimento nas criptomoedas. Com esse novo cenário, o Bitcoin não só recuperou perdas recentes, mas também ele demonstrou força ao romper a barreira psicológica dos 100 mil dólares. E isso para os investidores foi um grande marco. E isso atraiu a atenção de vários investidores, desde os maiores até aqueles que investem menos. Isso gerou um pouco mais de confiança nos investidores, fazendo com que o valor do Bitcoin ultrapassasse a barreira dos 100 mil dólares. Mas afinal de contas, será que ainda vale a pena investir no Bitcoin? Essa é a pergunta que muitas pessoas estão se fazendo. Essa é a grande questão que as pessoas estão se perguntando. Ainda vale realmente a pena investir em criptomoedas, investir no Bitcoin? Porque, de um lado, nós temos um ativo que tende a se valorizar no longo prazo. O Bitcoin, ele ao longo dos anos, se você acompanha aí a história do Bitcoin, ele não valia praticamente nada há uns anos atrás e deixou muita gente milionária em questão de poucos anos. Afinal de contas, o Bitcoin ele tem uma comunidade global bem estável e também a porcentagem, o número, a quantidade, a proporção de existência do Bitcoin é bem limitada e isso gera uma grande escassez na moeda. Então, o Bitcoin, com o passar do tempo, quanto mais o tempo passa, menos você consegue Bitcoin, menos você consegue minerar a criptomoeda. E isso gera uma escassez muito grande, fazendo com que o preço tende a se valorizar cada vez mais. E o Bitcoin sendo uma moeda descentralizada, ou seja, não está no controle de nenhum governo global, isso faz com que as pessoas que têm Bitcoin, que investem em Bitcoin, que têm Bitcoin como reserva de valor, ele não está sujeito a nenhuma lei, a nenhuma atitude de nenhum governo. Então isso traz uma liberdade financeira muito grande. O problema é justamente a volatilidade das criptomoedas e do Bitcoin. Afinal de contas, basta uma notícia aqui, uma notícia ali, e o preço cai severamente. E é muito grande, porque são especulações. Então o preço pode variar 5% num dia, 7%, 8% no mesmo dia, tanto para alta quanto para uma queda. Então quem investe em criptomoedas sabe bem do que eu estou falando. Inclusive, por exemplo, tem algumas que chegam a valorizar 50% no mesmo dia. Claro que não estamos falando do Bitcoin, nós estamos falando de moedas mais voláteis, como as memecoins, por exemplo. Mas imagina bem, você fez uma análise, você fez você já tem alguns anos já que você investe no mercado de criptoativos, e aí você faz um investimento numa moeda que você tem certeza, que você tem quase certeza, de que o preço dela vai se tornar valorizável, ela vai subir no médio e longo prazo. E dali, talvez 3 meses, você olha para sua carteira de investimentos e você está lá com 50% a mais do que você investiu. Só a título de curiosidade, você aplicou lá 10 mil dólares, 10 mil reais, você tem lá um saldo positivo de 5 mil reais em 3 meses de investimento. É algo absurdo, mas é claro, voltando a dizer, não é conselho de investimento que eu estou falando aqui.
Porque as criptomoedas são muito voláteis. Elas podem tanto subir 50% em 3 meses, quanto elas podem descer 50% em 3 meses. Se você já investe em ações da Petrobras, da Vale, você sabe o que eu estou falando. Mas nas ações a oscilação é menor. Ela é menor. Entenda o seguinte parâmetro. Quanto mais seguro for o investimento, menos ele te paga, menos ele rende. Quanto mais o inseguro for o investimento, maior é a rentabilidade que você vai ter. Por isso é necessário você estudar, seja qual for a área que você for investir, e diversificar a sua carteira de investimentos. E principalmente, se tratando de criptomoedas, você precisa ter muito estudo, você precisa ter um controle psicológico muito bom, você precisa ter uma gestão de risco, você precisa aprender a fazer o DCA, precisa fazer aporte, precisa entender bem do que você está fazendo e se manter no controle da situação. É um investimento que gera muita renda, tem feito muita gente rica e milionária ao longo dos tempos, porém é um mercado extremamente volátil. Esse mercado do Bitcoin, do Ethereum, da Solana, de outras, do BNB, enfim, não importa qual a cripto que você vai investir, você precisa primeiro aprender sobre esse mercado, porque ele é totalmente diferente dos outros mercados convencionais, ok? Aqui no Nexo Capital, o nosso objetivo é ensinar você a investir com clareza e discernimento. Não faça nada, nós vamos ensinar você, não faça nada por impulso ou apenas por emoções. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever no canal e fique por dentro das últimas novidades financeiras do mercado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.